Então, vamos lá. Meu nome é Paulo Sanches, esse é o Luiz Carlos. A gente está numa disciplina de estágio 4 e essa videoaula vai ser gravada com o tema de terraplanismo para o mini curso do outro lado da física. Iniciando, né, como o Paulo já falou, meu nome é Luiz Carlos, para a gente apresentar para a gente introduzir um pouco o tema. Nesse trabalho a gente vai apresentar alguns modelos, né, alguns modelos tanto terrestres quanto do sistema solar, e como eles se desenvolveram, como eles foram propostos e como como esses modelos foram evoluindo ao longo dos anos, juntamente com o aprimoramento do método científico. E através dessa narrativa histórica, a gente tem o intuito de mostrar de como a ciência sempre contribuiu a serviço da sociedade. A antiga sou eu? Tá, então beleza. Então, a astronomia já se deu o seu início assim já na pré-história, justamente mais ligada à a questões religiosas, né? A caça e a colheitas, principalmente com aquela ideia de que um método pseudocientífico, né, mas com um pouco de mitologia por trás, onde o ser humano já conseguia observar um padrão da esfera celeste, e nisso ele conseguia perceber quando que era a melhor época para se colher, quando que era a melhor época para se caçar, né, por exemplo, qual o período do ano onde existia, por exemplo, os animais tinham cria, então as fêmeas ficavam mais agressivas para proteger o bando, só que eles atrelavam a explicação desse tipo de acontecimento a uma questão mitológica, a uma explicação mais mitológica. Então, juntamente com esse tipo de análise do céu, eles também tinham rituais religiosos que envolviam essa questão, né, dos deuses, e também justamente faziam previsões climáticas baseadas na observação celeste, mais diferente de outras culturas mais para frente, que conseguiam compreender, que conseguiam dividir o tempo em um ano e esse ano em outros períodos. Eles acreditavam que a posição era feita pelos deuses quando os deuses abençoavam, né? Com chuva ou com sol para plantar ou para colher, né? Mais para colher, na verdade. Isso foi se desenvolvendo ao longo da história, até, no caso, os babilônios. A gente tem alguns problemas para conseguir interpretar alguns tipos de escrita dos babilônios, mas já nessas tábuas dos babilônios, a gente consegue perceber um modelo geocêntrico bem definido, né, que é um sistema empírico, assim, né, porque nós utilizamos como referencial nós mesmos, obviamente. Então, você está parado, você está em cima do planeta Terra e você tem toda a esfera celeste girando ao seu redor, né? Sol, Lua, estrelas, outros planetas, e eles já tinham essa noção de outros planetas, né? Então, é uma ideia bem empírica, assim, uma ideia bem indutiva simples, e eles mesmos já tinham calendários bem desenvolvidos. Eles já separavam e classificavam o tempo deles bem. Mas, na verdade, o que surpreende a gente é no Egito Antigo, esse tipo de calendário teve um movimento muito diferenciado, assim. O calendário deles se aproxima muito ao nosso calendário. Então, eles tinham um calendário mais baseado nas fases da Lua, né? Então, eles observavam muito a Lua, classificaram as fases da Lua, e o calendário deles é muito próximo ao nosso, se a gente for analisar a divisão dos períodos. Só que eles tinham nomes diferentes, né? Então, eles não tinham 4 estações do ano, como a gente tem primavera, verão, outono e inverno, né? Eles tinham a fase de cheia do Nilo, né? A fase de plantação, né? A fase de colheita e a fase de baixa do Nilo. Então, você sabia quando a terra ia ser preparada para que pudesse, para que a terra se umedecesse, para que pudesse ser plantada. Depois você tinha a partir do ano que você ia plantar,
você tinha a parte do ano que você ia colher e você ia ter que estocar isso por um quarto do período do ano, porque era o período de seca, então você já tinha um planejamento feito baseado nessas 3 etapas. Então você tinha que plantar, você tinha que ter armazenado, você tinha que armazenar em um quarto do ano aquilo que você ia consumir no outro 3 quartos do ano, né? E muito bem planejado, se você parar para analisar, porque exigiu um manejo muito grande, né, do pessoal na época. Poder se organizar em cima tanto dos movimentos de Sol e Lua, quanto do próprio rio, relacionar essas coisas, mas enfim. Passando agora do Egito Antigo para a Grécia Antiga, ainda no período antigo, a astronomia grega, partindo para um outro lado, né, partindo para o lado mais tecnicista, e saindo um pouco dessa ideia de como isso influenciou diretamente as culturas e as populações, a astronomia grega ela trouxe alguns outros conceitos que tornaram mais rico o estudo do céu. Eles trouxeram questionamentos sobre quais eram as distâncias dos astros, enfatizando a Lua, o tamanho da Terra, o tamanho da Lua em relação a gente, o tamanho da Terra e do Sol, a distância entre eles também, modelos que poderiam explicar como que Sol, Terra e Lua se relacionavam, quem girava em torno de quem, né? Por muito tempo foi mantido que a Terra estava lá parada, o Sol girando em torno dela. As fases da Lua, por que que a gente conseguia enxergar fases na Lua e não no Sol, né? Possíveis implicações de proximidade ou afastamento da Lua em relação à Terra. E essa ideia de que caso a Lua estivesse mais próxima do Sol, ela sempre apresentaria o formato de cheia, né? Tá mais próxima da fonte de luz. E, enfim. Sobre alguns grandes pensadores da época, vale a pena se destacar Aristarco, que levantou esses modelos de projeção de sombra, certo? Algumas ideias sobre tanto ideias introdutórias dessas questões de movimento e, por conseguinte, Luca, por gentileza, partindo para um conceito um pouco mais aprofundado, a gente teve o Aristóteles, que a partir dessas ideias de luz e sombra e de alguns movimentos que poderiam implicar nisso, vieram as questões de algumas órbitas e o levantamento de como essas órbitas elas se relacionavam com outros planetas e outros astros que poderiam se observar no céu, para daí poder levantar Eratóstenes sobre um questionamento do possível formato da Terra, a partir de um experimento que ele foi até bem rústico para os recursos disponíveis na época e conseguiu chegar com uma precisão muito grande, uma precisão muito fina do que se tem hoje sobre o real tamanho da Terra, simplesmente comparando distâncias e angulações entre astros no céu. Foi uma contribuição imensa e hoje alguns trabalhos que são feitos para tentar refutar essa ideia ainda tem muita dificuldade em contrapor as teorias levantadas por Eratóstenes já naquela época. E prosseguindo... Oi? Assim, é interessante também salientar, né, dessa forma rústica, né, que foi feito, de você, não existia uma comunicação, né, você simplesmente colocar um palito, Estacas, né? né, uma estaca na terra, assim, sair correndo para outra cidade para poder medir a sombra que uma fazia enquanto a outra não tinha, uma coisa rústica e sofisticada ao mesmo tempo, né? Porque chega numa aproximação muito fina e o desespero que é, né, para poder fazer isso. Ele não fez uma vez, né? E por último, o Apolônio, né, que trouxe também uma ideia muito interessante, que foi a do movimento retrógrado dos astros, que até então nem era considerado, né, mas que hoje tem muita valia, principalmente para quando a gente para analisar conceitos simples hoje para a gente de afélio, periélio, determinação de estações do ano, como pode ser observado, por exemplo, com a Lua, né, numa escala bem maior do que outros planetas suspensos no céu. Enfim, suspensos no céu é doloroso, viu? Não usem esse termo. Eles não estão suspensos. Bom, na astronomia clássica, a gente já consegue perceber uma determinada mudança, porque justamente aquele modelo que foi desenvolvido na astronomia antiga, né, ele já começa a
ter vários problemas, né? Aquele modelo geocêntrico com uma Terra plana, né, já começa a apresentar alguns problemas, né? Então, por exemplo, como o Paulo acabou de falar, o movimento retrógrado não era explicado, essa curvatura da Terra também não faria sentido numa Terra plana, porque se a Terra é plana, como é que ela tem curvatura? O movimento de outros astros também, a ideia também, o modelo de Aristóteles de lugar natural, né, não permitia, por exemplo, que existia acima da Lua, né, o mundo não mutável, né, o mundo que não mudava, e para baixo da Lua seria o mundo mutável. Então, por exemplo, não explicariam os cometas. Então, aqueles sistemas, aqueles modelos que foram desenvolvidos, eles começaram a apresentar problemas, né, e por isso, com o passar dos anos, acabou se desenvolvendo o modelo do Nicolau Copérnico, né? O Nicolau Copérnico, na verdade, ele traz várias ideias, né? Ele foi inspirado, foi influenciado por ideias de outras figuras também, né? Como, por exemplo, Galileu, só que com a diferença também de que ele tinha lugar dentro da academia por ser padre. Né? Então, como ele tinha lugar dentro da academia, ele podia expressar, né? Podia explorar de uma maneira diferente com que outros não conseguiam. Né? Da mesma forma, assim, fazendo uma comparação, a dificuldade que Einstein teve para mostrar das suas ideias também foi muito grande comparado com a de Newton, né? Porque Newton estava dentro da academia e para Einstein conseguir superar aquelas ideias, né, para conseguir questioná-las, ele também necessitaria estar dentro da academia, né? Então, o que Nicolau Copérnico conclui muito bem, né, na era em que ele vive, é justamente com um modelo heliocêntrico bem definido, em que ele apresentava esses movimentos em epiciclos. O centro do universo ele coloca, né, que estava próximo ao Sol, e ele explica movimentos como, por exemplo, o movimento retrógrado dos planetas, com 3 tipos de movimento, né, que é a rotação, ele chama, né, denomina de rotação, de volta e de inclinação, que seria a inclinação que o planeta Terra se encontra, né? A rotação em torno do seu próprio eixo, a volta ao redor, que seria ao redor do Sol. E nesse modelo ele consegue sistematizar dessa forma, né? Então você tem o Sol no centro, você já consegue observar, né, a órbita de outros planetas, a Terra aqui com a Lua que orbitava ao redor apenas da Terra e não somente ao redor do Sol. Em outras palavras, ele refinou tudo que a gente tinha até agora e cuspiu os fatos que precisavam ser cuspidos, né? Que isso Exatamente. daí, inclusive, gerou muito tabu na época, muito problema, muita discussão. E, enfim, dados e resultados. O que a gente tem, fazendo um apanhadão de todas essas conquistas levantadas por povos antigos e algumas personalidades durante o estudo astronômico, né? A gente tem hoje, em motivação e aplicações tanto antigas quanto modernas, né? A gente consegue analisar os contextos e quais foram as motivações mesmo que levaram ao pessoal poder levantar aqueles conceitos, e quanto a aplicações seguem inúmeras, como as implicações na agricultura, que naquela época já para os egípcios mesopotâmicos conseguiam fazer o controle de rios a partir do estudo celeste para poder saber quando plantar e como gerir uma civilização. A parte psicológica, onde a gente consegue ver pelos povos antigos e quais são as motivações de acordo com o alinhamento das estrelas e de planetas, que aquilo poderia ser um sinal proveitoso para que eles possam caçar, ou para que eles possam buscar socialização, ou mesmo evitar ambos. Serviu como previsão do tempo, para você saber, literalmente para saber se chove amanhã, só de observar o céu. Pode ser interessante saber as horas do dia para você poder controlar seu período de expedição, essas coisas, dentro de que hora você tem que montar seu assentamento para poder descansar e se preparar para o dia seguinte. Calendário, também relacionado à ideia da agricultura e à ideia de previsão do tempo, né? Você consegue ter um controle das estações do ano a partir desses registros dos estudos celestes. Localização, a geolocalização sempre foi muito importante a partir da
astro-orientação, né? Você saber olhar para o céu e falar, pô, se aquela estrela ela tá ali, ela estava ali sempre. E eu sei que eu vim dela, significa que se eu voltar olhando para ela, eu chego da onde eu saí. E um mapeamento, né? Os mapas celestes, depois com um pouco mais de refinamento dessa ideia de você saber se orientar a partir das estrelas e dos planetas que você enxerga no céu, esse mapeamento ele começa a ficar um pouco mais preciso e lógico, a partir do desenvolvimento de instrumentos cartográficos, né, como o astrolábio e os sextantes para orientação posteriormente, onde você consegue, a partir do estudo do céu, saber se orientar por terra. Ferramentas se tornam muito valiosas, para além do que você já conhece, você saber se orientar com maior precisão. Instrumentos ópticos como lunetas e telescópios, medições mais precisas em cima de mapas e a matemática como um instrumento, né, por servir para calcular ângulos e distâncias e rotas. Né? Nesse momento, a matemática é um mero instrumento para orientação. Nesse momento. Os mapas celestes, no caso, elaborados como mapas geográficos, porém com coordenadas móveis, né, sabendo se orientar de acordo com o que você está vendo no céu, em que lugar você está, em que momento do ano você está, porque isso muda de acordo com o hemisfério também. Vale a observação. E observações astronômicas condizentes com a Terra esférica, com o céu no centro. É uma questão de fixar um referencial, mas sem isso tudo se tornaria bem mais difícil. Isso é um exemplo de carta celeste. Ela é bem interessante porque você consegue se situar a partir de duas coisas. Você tem três, no caso, né? Você tem órbitas, você tem o hemisfério citado e você tem as horas. Então, a partir dessa observação fina, você consegue relacionar que horas são com o que você está enxergando no céu e quem deve estar passando no céu naquele momento. Ela tem uma complexidade, de certa forma, densa, só que depois de alguma prática, a leitura se torna bem simplificada. E o mapa mundi de Kepler, estipulado a partir de grandes navegações e do estudo do céu, que, aliás, ele é bem preciso se você comparar com as outras projeções cartográficas estipuladas posteriormente, embora algumas projeções cartográficas elas tenham sido meramente comerciais, porém isso não vem ao caso, né? Onde você dá um realce geopolítico, essa buscou, na verdade, mostrar a órbita fixada pelo eixo do Equador e a partir de estudos celestes também que norteiam essas distâncias, esses tamanhos. Isso torna ela bem razoável de se levar em conta. Porque, como o Paulo acabou de dizer, né? Se você existem exemplos, né, que vocês podem olhar na internet, de representações antigas, que você tem uma Europa gigantesca, assim, aí na Ásia vai diminuindo um pouquinho, a África mais ou menos assim, a América um nada, né? Justamente com essa ideia, assim, bem politizada, né? Essa ideia que a gente tem até hoje, que o professor Lang, né, sempre diz, né, de que a Europa está em cima, a África está embaixo, a América do Sul tá também embaixo, né? O mapa nunca é do outro lado, né? Quando você vê um mapa ao contrário, né, da outra forma, ele é considerado de cabeça para baixo, sendo que não tem nem cima nem embaixo para um mapa, né? Porque é um planeta, não tem cima e baixo, né? Não, no espaço não existe isso. E ele causa estranheza. Bom, e também aqui, né, para a gente fechar, a gente consegue perceber, conforme a evolução dos modelos, né, que a função da ciência e dos modelos desenvolvidos por ela é servir única e exclusivamente à sociedade. Então, enquanto as teorias antigas tinham a sua função, elas eram aceitas e elas foram desenvolvidas com esforço, com com rigor muito bem feito para os parâmetros da época, é que elas são baseadas, as hipóteses são baseadas em proposições que realmente depois foram questionadas e as proposições se demonstram falhas, mas eram as proposições que eram disponíveis para a época, para os instrumentos da época, para a quantidade de cultura disponível na época, elas eram muito bem desenvolvidas, mas com um raciocínio contemporâneo daquela época. Elas não são mal feitas ou ignorantes ou retrógradas no sentido pejorativo,
mas sim elas têm a sua importância, elas contribuíram para a gente chegar nos modelos que a gente tem hoje. Porque sem esse tipo de modelo, não existiriam as crises do modelo, dos modelos que existiam naquela época, e sem as crises não existiria a revolução desses conceitos, dessas concepções para o surgimento de novos modelos, né? Então, as revoluções científicas só podem ocorrer quando um modelo deixa de responder questões importantes que antes não existiam e que passam a existir. E por isso ele precisa ser substituído. Às vezes ele tenta se adaptar, mas acaba um outro modelo que responde questões que esse acabou fazendo de uma gambiarra para se adaptar, o outro modelo acaba se sobressaindo e acaba se tornando um modelo vigente depois. Então, o movimento da ciência é esse, né? Da adaptação, da constante evolução, que significa constante adaptação. E esse negacionismo que é muito visto hoje, ele é baseado nessas falsas hipóteses porque são hipóteses que foram concluídas em proposições falsas, em proposições antigas, né? E, portanto, não são verificáveis, né? Que não respondem questões mais modernas, né? Mais recentes. E essas ideias de conspiração, elas não têm fundamentação alguma, né? Elas são muito focadas em si mesmo, né? São muito focadas em ideias de conspiração, de que instituições como governamentais e de ordem mundial querem tramar algo contra você, né? E por conta disso se tornam até obsessivas, né? E tudo isso por conta de um medo, né, dessas instituições. Essas pessoas que acabam desenvolvendo esse tipo de obsessão têm medo de que aconteça, de que algum tipo de organização trame contra elas, né? O Bauman fala muito disso, né? A respeito de um medo dentro da sociedade moderna, um medo irracional, né? A falta de motivos pelo qual se temer, né? Ou seja, você não tem motivos para temer uma conspiração desse tipo, né? A falta de preocupações faz com que as pessoas comecem a se preocupar, a temer coisas que não fazem sentido, né? Fantasias da cabeça, como se a pessoa tivesse preocupada de estar tudo bem o tempo todo, né? De não ter de se sentir confortável, de se sentir bem, né? E como diria, além de Bauman, citando também Popper, e na verdade não só Popper, mas a ciência também, ela não vai vir para buscar responder essas questões e ser uma verdade universal, né? Ela vai vir para ser o que mais se aproxima do que a gente conhece como verdade pautável. Ela não busca trazer uma panaceia, uma resposta para todas as perguntas, mas para algumas perguntas pertinentes. Então é só uma racionalização da dúvida mesmo, se assim posso dizer. E quanto a esse experimento virtual, fica como um material adicional, porque essa aula já chega ao fim, mas vale a pena dar uma estudada. Eu pretendo deixar um vídeo demonstrativo sobre como ser uma amostra mesmo de como pode ser utilizado esse aplicativo Sternite, e ele é bem bacana, tanto ele quanto o Stellarium, para poder ter uma visualização um pouco mais tátil do que foi dito aqui, de como se estabeleceram esses mapas, como eles viam essas figuras no céu e como isso poderia ser útil para ele de alguma forma, porque saber situar as estrelas e associar um formato sempre pode ser bem útil para poder encontrar algum sentido no que você está olhando e não ver simplesmente pontinhos, né? Você olha para as estrelas, para aqueles furos no éter, como os gregos diziam, que o céu é um éter, as estrelas são os furos e a luz vaza por esses furos, trazia algum significado, um sentimento mais tátil, uma coisa mais lógica na hora de se olhar para o céu e poder interpretar isso de uma forma mais tangível, vamos colocar assim. E por último, também a gente vai deixar uma atividade para ser desenvolvida depois, né? Uma atividade que traz questionamentos simples a respeito do que foi apresentado aqui, para a gente ter, né, um respaldo a respeito da compreensão
e a respeito também não só da compreensão do conceito em si, mas também da concepção de ciência como um todo, né? Da concepção de evolução da ciência como um todo. E é isso. Muito obrigado. Muito Obrigado. valeu. E até mais. Isso daqui, na verdade, essa aula sobre terraplanismo, ela é um começo. É nóis.